Professor, vamos só colocar aqui a participação. Quem quer falar, Sandra? Pode falar, Sandra. Eu gostaria de fazer, muito obrigada ao professor Azê, a essa exposição tão importante, tão esclarecedora. Eu queria falar, como o senhor mesmo pediu, só para falar alguns pontos que eu vejo relevantes. O conflito não existe há 75 anos de conflito. O Estado de Israel foi estabelecido há 75 anos, mas nessa área sempre viveu judeus e árabes. E o conflito entre Israel e os povos árabes, ele sempre existiu, porque, como está escrito na Bíblia, Israel está sempre sofrendo esses ataques e o povo de Israel nunca vai ter sossego. Agora, os judeus, como nesse caso, foram só uma andorinha. Tudo que acontece com o povo judeu, depois pode acontecer com os cristãos, que são nossos irmãos, são os filhos do judaísmo. Uma coisa importante também, o senhor falou que o grupo terrorista é um grupo terrorista disfarçado de governo. Eles são o governo na faixa de Gaza. Eles não são o governo em toda a autoridade palestina, tanto é que Belém e Ramala, onde está toda a direção, toda a presidência da autoridade palestina, não são coniventes e não estão participando do que aconteceu. O Hamas, ele ganhou em eleições democráticas. O que ele fez foi aniquilar depois os seus opositores naquela área. Então, isso é importante citar. Outro fato importante também, que o senhor falou, é que na mesquita, onde está em Jerusalém, existe um status quo. Desde 1967, Israel decidiu deixar que a Jordânia continue cuidando daquela área, controlando aquela área. Existe um status quo que os judeus não sobem ao lugar, que é importantíssimo para a comunidade judaica, para a religião judaica, porque as tábuas da lei não foram dadas a Maomé, foram dadas a Moisés. Então, isso é importante citar. Agora, desde 1948, entre 48, na Guerra da Independência, até 1967, durante 19 anos, quem controlava a área da Cisjordânia era a Jordânia, e quem controlava a área de faixa de Gaza era o Egito, e não criaram o Estado palestino. Eles eram muçulmanos, árabes muçulmanos, e não criaram um Estado palestino. Vendo mapas dessa época, nesses 19 anos, quase não foi criado nada naquele lugar. Então, não é legítimo dizer que não houve uma tentativa de criação por parte de Israel, mas sim, quando essa área era dominada por países, a Jordânia e o Egito, que são países muçulmanos, árabes muçulmanos, não houve a criação do Estado palestino. Então, não tem nada a ver com Israel. Como assim, hoje em dia, dizem que Israel não dá condições de um corredor de escape para os palestinos que estão na faixa de Gaza. O Egito faz fronteira com a faixa de Gaza. Em 2014, eles simplesmente bombardearam uma área muito grande perto. O Egito bombardeou para poder ter um espaço, assim como tem entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que era para os palestinos não... O Hamas, eles não querem. Por que eles não deixam passar? Por que eles não abrem? Por que no Brasil tem essa desinformação que dizem que Israel fechou, que é uma grande cadeia? Por que o Egito não deixa passar para lá? Essas são questões importantíssimas que eu acho que nós temos que discutir e nós temos que divulgar, porque uma mentira, como disse o Goebbels, que ele era o ministro de propaganda nazista, ele falou, e eu vou citar, uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Então, é mentira, e as premissas que são baseadas, pessoas como no Brasil, figuras de altíssimo escalão do governo brasileiro, eles partem de uma premissa mentirosa. Existe um lugar que poderiam ajudar a faixa de Gaza, e é natural que uma área em guerra esteja fechada. E depois, se vocês quiserem, eu dou mais dados que eles podem simplesmente explicar a situação entre Israel e a faixa de Gaza.